começar o curso, ó, não comece por aqui. Comece por aqui, as aulas são as mesmas, tá? Que já estava lá na versão antiga. Aí aqui no Direção Afetiva e Criativa, os princípios básicos, agora a gente só tem duas aulas, que é o ponto de virada, que é redefinindo o seu conceito sobre a direção. Aqui eu te explico tudo e o principal objetivo do curso. E a próxima aula que a gente vai falar é como a direção vai impactar nos seus resultados. Então, quando você começa a ter uma direção mais assertiva, você tem bons resultados. E aí, nessa aula, eu te explico quais resultados você pode ter, como pode melhorar, quais são os benefícios, tudo isso para te mostrar todo o cenário possível. O módulo, que é o módulo 3, que aqui a gente vai começar a entender mais o curso, onde eu vou criar algumas estratégias que você pode executar para conseguir ter uma direção mais assertiva. Vai começar a falar na primeira aula, que é identificando os perfis e comportamentos. Aqui, a gente desenha o curso, começa a desenhar de fato todo o objetivo que eu falei lá em cima na aula de objetivo. A gente entende, identifica, a gente consegue ter uma direção mais assertiva. O principal objetivo desse curso, se eu fosse resumir em uma frase, é fazer você perder o medo de fotografar. O medo faz com que a gente trave, que a gente não desenvolva, que nada vai pra frente ali na hora do ensaio, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai falar da força da empatia na direção. Aqui é um tema muito importante. Ficou uma aula um pouco extensa, mas ela ajuda bem a você entender o motivo, por que eu falo, por que a empatia é muito importante, tanto na direção quanto na parte do seu desenvolvimento como fotógrafo e também no seu, na entrega que você vai fornecer para o seu cliente. Quem, quando, como. Aula muito legal também, uma aula onde a gente direciona mais em como que você vai conseguir, quem são os perfis, como eles chegam, quando que você identifica tudo isso, tá bom? E aí sim a gente vai começar a falar dos 3 tipos de perfis que eu identifico nesse método, que é os tímidos, os descontraídos, ou os empolgados, e os desconfiados e os de poucas palavras. Lembra que essa classificação ela é muito importante para você conseguir ter uma direção mais assertiva nos seus ensaios. Nessas aulas, eu trago alguns exemplos e situações reais de que acontece mesmo, de como os casais chegam, o que eles falam, e um ponto importante que eu ressaltei muito nesse curso, nessa nova gravação, é que a gente consegue abranger o assunto casal, onde é o nosso principal ponto, mas também como foco principal é a pessoa que você está fotografando. Por quê? Porque eu também consegui identificar que, atendendo outros nichos, eu consigo aplicar o meu método também, tá? Então, sim, a gente tem um foco em casal, que é o meu nicho principal aqui dentro da empresa, de profissão, da vida, mas eu consigo, sim, aplicar esse método para outros nichos também. Então, vocês vão ver que durante toda a aula, eu falo muito sobre a pessoa que você vai fotografar, o seu cliente. E aí, nessa classificação dos 3 perfis, eu trago algumas histórias reais, exemplos e tudo, o problema e a solução que você pode ter, tá bom? Você pode fazer para conseguir perder esse medo de fotografar. No Estruturando o Ensaio do Zero, a gente tem uma aula que ficou muito legal, que é como perder o medo de fotografar. Aqui eu trago algumas situações que possivelmente você já passou, ou que você está passando, que te trava lá na hora de fotografar. O que é importante a gente saber sobre direção de pessoas, direção de casais, que nem sempre a direção ela é resumida somente em você conduzir o ensaio ali, onde você vai colocar a mão, vai aqui, vai ali. Não, existe uma série de fatores que você precisa desenvolver, inclusive a direção da sua própria vida, eu falo muito isso no curso, para aí sim você perder esse medo de fotografar. Vai falar também na próxima aula, como criar uma narrativa para o ensaio. A narrativa é para você deixar o seu ensaio mais emocionante. Então eu levanto alguns pontos importantes, algumas sugestões que você pode fazer e aplicar dentro do seu método de trabalho e que tem me ajudado, eu aplico isso, óbvio, e que tem me ajudado a ter bons resultados dentro da fotografia, tá? Depois a gente vai voltar nas aulas que já tinha, que é como eu estruturo meu ensaio, como eu estruturo e desenvolvo meu ensaio, como a gente utiliza o briefing. Uma outra aula também é como que você se prepara para a reunião com o cliente. Esse assunto é muito legal, tem muito fotógrafo que tem medo ainda de falar, de conduzir uma reunião. E essa aula eu mostro pra você detalhadamente tudo que eu faço, que eu me preparo pra conseguir ter uma reunião de sucesso, tá? Um outro ponto é conduzir uma reunião. Aqui é uma reunião real, de um cliente real que eu já atendi, que eu atendo, tá? Nessa aula eu mostro pra vocês na íntegra tudo que eu falo na minha reunião, tá? Então não é uma aula onde eu explico, mas é uma aula onde eu mostro pra vocês uma reunião que aconteceu, tá bom? Aí, uma outra aula bem legal também é explorando cenários. Nessa aula eu trago algumas dicas que vocês podem fazer pra conseguir deixar que o cenário faça parte daquele momento. Muitos fotógrafos ainda ficam muito perdidos em como vai fazer, se o cenário impacta ou não, e acaba, por esse motivo, acaba escolhendo sempre o mesmo lugar. Então, pra gente sair dessa caixa de sempre escolher o mesmo lugar, eu trouxe essa aula também que vai ajudar bastante a você explorar o cenário e o quanto isso pode ser importante e impactante também no resultado das suas fotos, tá? Método dos 3 pontos interativos. Gente, essa aula é muito legal, de verdade, é uma das aulas que eu mais gostei de gravar, porque ela traz exatamente o que muitos dos fotógrafos ainda ficam perdidos, que se eu cheguei num cenário que tem
esse tipo de composição, onde não tem nada interativo, o que eu devo fazer para eu conseguir desenvolver? Aonde eu vou levar o meu cliente? O que eu posso fazer, tá? Aí a gente vai entrar no material de apoio, que é técnicas, né, de interação com o ambiente. Aqui eu falo de uma aula do workshop que eu fiz e como a gente desenvolveu a fotografia lá na hora. Então são 2 aulas assim, tá? Direção na prática é o que a gente já tinha. É 44 minutos eu fazendo um ensaio, parando, explicando e mostrando tudo pra vocês, né, como funciona a minha cabeça ali na hora. Então são 2 aulas, eu dividi em 2 partes. Comandos na direção de fotografia. Essa aula é bem legal também, porque ela traz alguns pontos importantes que você pode fazer e utilizar durante os seus ensaios para você conseguir ter bons resultados. Lembra que a intensidade que você coloca, tanto na produção da foto ou depois, diz muito sobre o resultado que você vai ter em cima dela. Então você ter comandos certos faz com que você consiga atingir novos resultados também, tá? Como eu utilizo os comandos na prática. Então aqui eu mostrei para vocês o comando e nessa aula eu volto lá na prática e mostro eu colocando esses comandos na prática. Ó, e no módulo bônus a gente tem algumas aulas de tudo que eu levo pro meu ensaio, eu mostro todo o meu equipamento para vocês, explico cada um deles, como que você consegue lidar com imprevistos lá na hora. Um exemplo, começa a chover. Tem o guia de poses também, que é muito legal para você fazer download e conseguir utilizar ele lá na hora dos seus ensaios. Também tem uma aula bônus sobre storytelling nas redes sociais. Essa aula, ela vem lá do nosso desafio do Instagram. Então eu trago muito da importância do storytelling também, além de você, da parte da fotografia, como que você consegue ter um bom storytelling aí pra, na hora de postar as fotos, se posicionar nas redes sociais, que é muito importante, tá? Ó, e o último módulo pra gente finalizar esse tour rápido é as aulas gravadas ao vivo. Eu já fiz algumas aulas gravadas e aí eu coloquei tudo nesse módulo. Então tem lá os 5 maiores erros na direção de fotografia e também tem analisando um ensaio real, que ficou muito legal. Um ao vivo, um aulão, né? Um aulão bem extenso, mas eu explico tudo de como eu fiz, como eu desenvolvi, os resultados das fotos. Então assim, vale a pena, tá muito legal.